Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal, eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? Hoje o título do vídeo é Você intentou o mal, Deus o converteu em bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de José, e eu quero ler Gênesis, capítulo 50, versículos 19 a 21, que diz assim: Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Você tem irmãos ou irmãs? Não digo irmãos em Cristo, eu digo irmãos de sangue ou adotado, irmãos da mesma família. Você tem irmãos? Bom, eu tenho uma irmã e eu sei um pouco. E se você tem irmão ou irmã, sabe como que é o relacionamento entre irmãos. Às vezes tem algumas brigas, algumas brincadeiras, tem uma própria forma de se conversar. Às vezes a gente cria entre irmãos algumas referências. Então, eu lembro que quando eu e minha irmã éramos crianças, a gente assistia muita coisa junto. Então, tinha piada, às vezes, de alguma série, a gente falava, né? Porque os dois conhecem a série, sabem a referência. Então, tem uma forma de falar entre irmãos. E, é claro, também tem desentendimento. Você já passou por um momento difícil com o seu irmão ou com sua irmã? Eu me lembro de uma vez que eu acabei magoando a minha irmã. Ela era recém-casada e eu ainda era noivo. A gente tem um intervalo de 1 ano em que ela casou e depois eu casei. Eu lembro que eu entristeci ela e entristeci meus pais também com aquilo, a ponto de meus pais, que estavam em outra cidade, quase voltarem de viagem só por causa do que eu tinha falado. Naquele dia eu chorei amargamente, pois eu vi que eu tinha feito mal, eu tinha sido mal para minha irmã, que eu tanto amo. E a palavra de Deus também nos mostra um exemplo de relacionamento, às vezes, complicado entre irmãos, que é a história de José. Ele foi um dos caçulas entre 12 irmãos. E vamos combinar, 12 irmãos. Tinha que dar treta em algum momento, mais cedo ou mais tarde ia acontecer. E a bomba estourou para José, que era um dos mais novos. Bom, deixa eu contar um pouquinho de como foi a história de José. José teve um sonho, e nesse sonho, ele e sua família estavam atando feixes no campo. O feixe de José se destacou e todos os outros se inclinavam diante do feixe de José. E ele teve mais um sonho. Ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinarem diante dele. E ele contou isso para sua família. E, é claro, os irmãos não gostavam nada da forma como José contava essa história, que ele de alguma forma ia se destacar em sua família. E até o próprio pai de José, que era Jacó, achou um tanto estranho esse sonho do sol, da lua e de 11 estrelas se inclinarem para ele. Aí beleza, José era o cara, o irmão ali, que sempre estava contando pro seu pai o que os irmãos estavam fazendo. E até que um dia seu pai manda
José ir atrás de seus irmãos. Quando ele estava se aproximando, né, José estava se aproximando de seus irmãos, esses irmãos começam a incomodar José e jogam ele num buraco. E diante disso eles ficam pensando no que fazem com José, porque já estavam de cabeça quente por conta de José, já estavam muito incomodados, e eles decidem vender José para uma caravana de ismaelitas que estava passando. E eles vendem o próprio irmão. Vendem José, pegam a túnica que José tinha, sujam de sangue e falam que um animal deve ter matado ele. Isso eles falam pro pai deles. Eles não falam a verdade. Bom, José se torna escravo no Egito, ele é levado para o Egito, é vendido como escravo, se torna escravo na casa de Potifar. Então a mulher de Potifar começa a se interessar por José, e José é até bem sucedido como escravo e cuida de tudo na casa de seu senhor Potifar. Aí a mulher de Potifar tenta abusar dele, e com isso ele resiste e ele nega essa tentativa de relação com a mulher de seu senhor. E nisso ele é caluniado, porque a mulher tenta dar em cima dele, ele foge, ela fica com a roupa de José nas mãos, até que Potifar volta e ela fala que, na verdade, ele tinha tentado abusar dela, mas a gente sabe que não foi assim. Ele é preso, mas mesmo na prisão, ele é um bom servo, e o carcereiro deixa José encarregado de cuidar de todas as coisas da prisão. E nisso vêm os oficiais de Faraó, que são presos. Um dia eles têm sonhos, José interpreta os sonhos desses dois oficiais, e ele fala para aquele que ia ser restituído ao cargo de copeiro, e fala assim: lembra de mim. Ele não é grato e é esquecido. José é esquecido por esse oficial. Até que então um dia Faraó tem um sonho, aí sim o copeiro se lembra de José e fala: ó, tinha um cara lá na prisão, ele me interpretou um sonho, talvez ele possa te ajudar. E daí nisso José vai diante do Faraó, interpreta o sonho e é promovido a governador de todo o Egito. E assim ele administra as coisas, porque no sonho de Faraó, Deus faria com que o Egito tivesse anos de prosperidade e depois anos de escassez, e deveria ter alguém para administrar bem tudo isso, para que a terra não perecesse nos anos de escassez. E assim, José é levantado governador. E quando esses anos de escassez começam, vem o pedido de ajuda de todos os povos, inclusive dos filhos de Israel. E quem são os filhos de Israel? Os seus irmãos, os irmãos de José. Quando seus irmãos chegam diante dele, José tinha o poder de condená-los à morte. Pelo menos é o que eu imagino. Ele era governador. O próprio Faraó disse que somente ele no trono seria mais poderoso do que José. Pense no que José poderia ter feito com seus irmãos quando eles chegaram pedindo para poder comer, para poder comprar comida. Ele fez todo aquele esquema que a gente sabe para que trouxessem a Benjamim, que era o seu irmão, filho da mesma mãe, e também fez aquele esquema de esconder a taça na sacola do próprio irmão mais novo. Até que daí então José se revela como, irmão deles,
e isso faz com que Israel e toda a sua família venham para o Egito. E eles se reencontram, Jacó e José. Jacó pensava que José estava morto e José nem sabia direito como é que estava Jacó, ele só sabia que ele estava vivo. E então morre Jacó. E então os irmãos de José falam: olha, nosso pai morreu. Agora não tem nada que impeça José de intentar o mal contra nós, assim como nós fizemos com ele. Talvez por constrangimento na presença do pai, ele não fosse fazer nada contra nós. Mas agora nosso pai morreu. Então vamos fazer aqui uma carta dizendo que o pedido do nosso pai era que ele perdoasse a gente. E José ouve isso, chora enquanto seus irmãos estão falando com ele e perdoa. Aqui eu quero deixar algo bem claro. As pessoas são más. Elas pecam, intentam o mal, destroem o que os outros lutaram para construir, menosprezam os sentimentos dos outros, ferem o coração do seu semelhante, abusam da inocência ou do medo dos mais fracos. As pessoas mentem, matam, roubam, invejam, trabalham contra, difamam, ferem. Agora, lembre de algo muito importante. Você é uma pessoa também. E você também erra, falha, peca, machuca, destrói, fere. Somos todos pecadores. Pois a palavra deixa claro que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Mas, por favor, considere, com tudo isso que eu falei, o seguinte. As pessoas mudam. Elas se arrependem. Caem em si. Percebem o erro. Deixam o mau caminho. Confessam a verdade. As pessoas são transformadas por Deus. Ajudam a reconstruir. Voltam atrás. As pessoas podem, sim, ser diferentes do que já foram um dia. Eu quero que você entenda que, ao mesmo tempo em que todas as pessoas têm maldade no coração, todas as pessoas podem ser transformadas por Deus. O pecado atinge a todos nós e acaba, de formas diferentes, influenciando todos nós. Todos nós pecamos, todos nós temos uma natureza pecaminosa. Mas, ao mesmo tempo, todos nós podemos ser alcançados por Deus. Não há nenhuma pessoa na terra que não possa ser transformada pelo dedo de Deus, que não possa ser curada pela mão de Deus, que não possa ser renovada pelo Espírito de Deus. Com José, seus irmãos o invejavam, o desprezaram. José foi vendido pelos seus irmãos e eles mentiram para o próprio pai, falando que ele tinha sido morto por um animal. José foi tratado como um produto, foi escravizado, foi preso, foi esquecido na prisão. Considere que José, na prisão, era a menor pessoa em todo o Egito, porque ele era estrangeiro, ele era um criminoso, ele era o menor, o mais insignificante, o mais desprezado em todo o Egito. José foi de mal a pior. E os seus irmãos tinham culpa, porque eles o venderam.
tudo isso que ele viveu, tinha o dedo dos seus irmãos. Mas como a gente lê na história, Deus era com José. E o seu coração não estava cheio de amargura, de rancor, de raiva contra os seus irmãos. Ele amava seus irmãos. E não só perdoou, como também sustentou suas famílias, como a gente lê no texto. José conseguiu olhar para sua trajetória, lembrar dos seus sonhos quando jovem e ver nitidamente a mão graciosa de Deus operando. E disse a seus irmãos: vocês tinham a intenção de causar o mal, mas Deus usou até o que vocês fizeram com má intenção no coração e tornou em bem, converteu em bem. Fez com que, por meio desse nosso desentendimento entre irmãos, eu me tornasse governador da única nação com sustento na terra, e assim manter muitas vidas. Eu não sou uma pessoa que fica fazendo muita teoria, assim, ou falando de possibilidades alternativas com relação ao que a Bíblia nos fala. Agora, dando um espaço para isso, pense se a conjectura fosse outra. Se José não perdoasse seus irmãos, o que seria do povo de Deus? O que seria da promessa feita a Abraão? Como a história de Israel se perpetuaria? Não me entenda mal. Eu sei muito bem e sou convicto de que Deus não depende de ninguém. E se a conjectura fosse outra, Deus cumpriria seu eterno plano de redenção. Afinal, com Jó eu digo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não precisa de mim ou de você, não precisou de José e nem de ninguém para cumprir o seu plano eterno. Mas veja quão importante foi o perdão para que tudo isso acontecesse. Como Deus usou o coração perdoador de José para que o seu plano eterno se cumprisse. E olhe que José não triunfou apenas indo de escravo para governador. José triunfou indo de desprezado a salvador de sua família. José foi a ferramenta na mão de Deus para manter toda a sua família viva. É isso que o perdão pode fazer em minha e em sua vida. Você avança, você não regride quando você decide perdoar. E nós vemos que Deus cumpriu aquilo que José um dia sonhou. Se José fosse o cara que ficasse resmungando no carro dos ismaelitas, fosse um mau escravo na casa de Potifar, se deixasse levar pela mulher de Potifar, se ele fosse preso e causasse confusão na prisão, e ignorasse e desprezasse os oficiais que Faraó lançou na prisão quando eles lá estiveram, ele jamais se tornaria governador. E seu sonho, quando jovem, nunca se tornaria realidade. José soube perdoar. Doeu? É claro que doeu. Doeu muito. A gente consegue perceber como José ficou emocionado ao ver seus irmãos e como ele tinha sentimentos conflitantes em seu coração antes de se revelar para eles. A gente vê como que ele ficava emocionado, ele fugia, ele se escondia ali para chorar às vezes. E a gente vê como é a confusão ali dos atos que ele tem de ficar, devolve o dinheiro e depois esconde a taça e depois diz que vai prender os irmãos. A gente vê como tudo aquilo ali eram sentimentos que estavam no coração de José.
E eu não estou falando que o que você sofreu não foi doloroso. Eu sei que pode ter sido muito difícil o que você viveu, o que as pessoas causaram em sua vida, como que você foi talvez abusado, como que você foi menosprezado, como você foi iludido por pessoas. Eu sei que é difícil. O que eu estou dizendo para você é que você será bem-aventurado. Você será feliz. Não só feliz, você será mais feliz. Você será mais bem-sucedido. Se assim como José, você liberar perdão. Aprenda com a história de José que perdão é o caminho para a reconciliação, para a bênção de Deus, para a paz entre os irmãos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela história de José e obrigado por nos ensinar que o perdão é a melhor resposta. Obrigado, meu Deus, por nos ensinar que nós devemos perdoar os nossos semelhantes, aquelas pessoas que nos feriram, que intentaram mal contra nós. As pessoas tentam fazer o mal contra nós, Pai, e às vezes até fazem, e aquilo dói em nós, e talvez por muito tempo a gente não vai entender. Mas o Senhor converte em bem. O Senhor tem o poder de transformar qualquer situação e fazer com que aquilo que contra nós fizeram seja para o nosso benefício. Lá na frente, Pai, talvez, tem muitas pessoas hoje que elas não estão reinando, elas não estão governando, elas não estão no Egito administrando os bens. Elas estão ainda na fase da prisão. Ou talvez elas estão ainda na fase da escravidão. Ou talvez elas estão ainda na fase do caminho para o Egito, no carro dos ismaelitas. Pai, eu oro para que o Senhor não permita que o ressentimento, a mágoa, a dor faça das pessoas rancorosas, que elas liberem perdão, Pai. Porque assim como José foi indo de mal a pior, mas o Senhor fez com que tudo que ele viveu fosse levar ele a cumprir o seu plano eterno. Assim eu oro, Pai, para que eu e todas as pessoas que talvez estão orando agora e que têm passado por dificuldades, que elas possam ver que o Senhor mantém tudo sob o seu controle. E que talvez o que as pessoas intentam mal, o Senhor converterá em bem. Que o Senhor cuida dos seus filhos. Que o Senhor é um Pai amoroso. Eu oro, Pai, para que a gente consiga ver, assim como José conseguiu ver, que tudo que ele passou foi conforme a tua perfeita vontade, para que muitas pessoas fossem conservadas em vida. Assim, Pai, eu oro para que tudo aquilo que nós hoje passamos, Pai, nós possamos ver como José, que é para a tua vontade se cumprir e para o benefício de muitas pessoas, Pai. Nos ajuda a enxergar e nos ajuda a liberar perdão. José não ficou rancoroso com seus irmãos. Ele perdoou seus irmãos. Ele amou seus irmãos. Ele até sustentou seus irmãos e suas famílias. Eu oro, Pai, para que nós também assim sejamos. Pessoas que liberam perdão e amor. Que a gente possa ser bons
perdoadores, que perdoam e demonstram claramente que perdoaram. Assim fez José e assim eu oro para que a gente faça, porque José não é nada mais do que uma figura, uma imagem do que o Senhor fez por nós. Nós intentamos o mal contra o Senhor e o Senhor nos salvou. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos perdoou. Nos ensina a ser assim, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Perdoe, assim como foi perdoado por Deus. Que Deus lhe abençoe.